noite ao pessoal que tá entrando agora aqui para mais um Oncologia em Debate. Obrigado. Queria começar agradecendo aqui a vocês que acabam entrando, perdendo aí, ou ganhando um tempo, ou perdendo um tempo aí de ficar com a família, ficar dando uma relaxada, mas para discutir um pouquinho com a gente aqui os temas importantes da urologia. Obrigado, Silvana, obrigado, Tiago, Bernardo, parceiros que estão sempre aí com a gente discutindo, que fazem isso aqui acontecer. E hoje, antes de introduzir um dos professores que vão falar hoje sobre o nosso assunto, só para contextualizar, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho, particularmente para mim, muito interessante, eu gosto bastante, como urologista, e acho que para quem não é urologista também é importante, por coincidência, eu queria só comentar uma experiência que eu acabei de receber um telefonema de um oncologista clínico que recebeu uma paciente minha que falhou o BCG, e ela, depois de ouvir o que a gente ia para conversar, acabou procurando um oncologista clínico para conversar um pouquinho sobre a sua doença. Então, acho que neoplasia de bexiga não músculo invasivo, que é refratária ao BCG, é uma doença que interessa aos urologistas, claro, mas também interessa aos oncologistas clínicos e, eventualmente, até o radioterapeuta, que, porventura, pode precisar. E depois vou fazer umas perguntas para o Bernardo sobre o tratamento de radioterapia nesse cenário. Para discutir um pouquinho com a gente, hoje a gente tem o professor Fernando Corks, ele é médico urologista do Hospital Israelita Albert Einstein, ele é chefe do grupo de uro-oncologia da Faculdade de Medicina do ABC e também está do Hospital Vila Nova Santa Catarina, lá do Einstein, da Faculdade de Medicina do Einstein. Ele tem uma rede, depois ele faz até uma propaganda e fala um pouquinho sobre o Recabem, né, que é a rede aí eu não sei exatamente qual, desculpa, mas é rede do câncer de bexiga, alguma coisa assim, enfim, que ele está juntando aí o pessoal, não só do ABC, mas do estado de São Paulo, para tentar melhorar, otimizar, primeiro entender e depois otimizar os resultados aí do tratamento do câncer de bexiga, lógico que pensando aí num cenário um pouquinho diferente dos pacientes, num cenário mais músculo-invasivo, ou seja, aqueles que vão fazer cistectomia, mas é uma iniciativa muito legal, depois ele comenta um pouquinho para a gente. E, obviamente, eu queria aqui agradecer ao apoio de todo mundo, todas as empresas, né, que fazem isso aqui possível, então as telas, a Bayer, a Electa, a Ipsen, a MSD, a Janssen, a Roche, a Merck, a Zodiac, a Bristol, pelo apoio que está sempre presente com a gente, não só em outros eventos, mas nesse nosso aqui, que é o Onco em Debate. Então, hoje, para começar falando um pouquinho sobre o manejo, né, de como o urologista, pelo menos, raciocina quando a gente vai ter quando tem um paciente que tem uma doença não músculo-invasiva de bexiga e refratária ao BCG, ou seja, tratou com o BCG e ela recidivou aí com uma doença de alto grau, carcinoma in situ, eu convido agora o Fernando Corks para conversar um pouquinho para a gente e passar um pouco da experiência dele, do como ele vê essa doença que é difícil na prática clínica. Corks, por favor. Obrigado pelas palavras, Cláudio. É uma honra enorme participar do Onco em Debate aqui e dividir essa noite com pessoas, médicos ilustres aqui, com a Silvana, o Tiago, com o Bernardo e com você, para falar um pouquinho desse tema tão importante e frequente na nossa prática diária. Então, falar um pouquinho do câncer de bexiga não músculo invasivo refratário ao BCG. Esses são alguns conflitos de interesse. Então, só contextualizando, a gente está falando da doença que é diagnosticada como um TA, um carcinoma in situ, ou até um T1. Segundo dados internacionais, a gente está falando de 75% dos casos de câncer de bexiga ao diagnóstico. Dados nossos do SUS, esse número parece ser um pouquinho, talvez uns 10% a menos do que isso. Então, a gente tem uns 65% da nossa casuística diagnosticada nessa fase, um pouquinho mais dos pacientes chegam em fases mais avançadas, e talvez agora, nesse contexto de pandemia, isso é a nossa impressão, que isso piorou um pouquinho. Então, essa é a divisão didática que a gente faz de câncer não músculo invasivo ou músculo invasivo. E quando a gente fala de doença não músculo invasiva, geralmente o tratamento endoscópico é um tratamento que é suficiente para curar a doença, diferente quando a doença é músculo invasiva, a gente precisa partir de um tratamento radical, classicamente a cistectomia radical, mas a terapia trimodal, e o Bernardo está aí para não me deixar
não mencionar a terapia trimodal, um tratamento extremamente já estabelecido nesse cenário, e na doença metastática, o Tiago e a Silvana entram como senhores absolutos dos pacientes nesse momento para ajudar os nossos pacientes, né? E essa divisão, na verdade, né, do urologista, entrando o radioterapeuta e depois o oncologista, ela é uma divisão que ela já foi mais clara no passado, mas é uma divisão que não faz mais sentido hoje. Hoje, todos nós estamos juntos em todas as fases da doença. Cada vez mais isso se torna realidade, né? Nesses dois primeiros cenários que a gente divide didaticamente, então a gente fala de um tratamento curativo na doença não músculo-invasiva ou na doença músculo-invasiva, e na doença metastática a gente está falando de um tratamento paliativo. Então vamos falar especificamente da doença não músculo-invasiva, né, onde inicialmente o diagnóstico é feito a partir de uma cistoscopia e uma RTU, que vai fazer o diagnóstico, vai ressecar a lesão e permitir o tratamento, né? A partir daí, a partir do diagnóstico, a gente já vai entender que tipo de tumor tem, e a gente está falando agora, basicamente, de tumores uroteliais. Então, os tumores uroteliais, ele pode ter essas diferenciações, né? E aqui a classificação da OMS, mostrando as principais ou as mais descritas diferenciações. Então, algumas dessas diferenciações, elas têm importância prognóstica, outras, na realidade, elas não têm tanta importância prognóstica, mas elas têm uma importância do ponto de vista histológico. Então, o patologista vai olhar para a gente, o nosso material, e vai diferenciar um urotélio normal, lesões de baixo potencial de malignidade, áreas de carcinoma in situ, de baixo grau, de alto grau, como essas imagens, e algumas áreas que a gente vê essas diferenciações ou variantes histológicas que podem ser de trazer um mau prognóstico, como micropapilar, sarcomatoide, escamosa, ou variantes que simplesmente o patologista menciona para mostrar que é uma variante histológica e não, por exemplo, uma área de ninhos de von Brunn, que seria um diagnóstico diferente, um achado diferente, mas não necessariamente isso confere um prognóstico adverso para esses pacientes. E a partir desses achados, a gente vai estratificar de acordo com algum das estratificações de risco que a gente usa, essa, por exemplo, do guideline europeu, revisada nesse último ano, que traz novidades, como, por exemplo, a idade do paciente. Então, a gente vai usar alguma estratificação de risco para prever qual o risco desse paciente estar curado, qual o risco de ele voltar a apresentar novas lesões e qual o risco dessa lesão progredir para uma doença músculo-invasiva. E baseado nessa nossa estratificação, todo o tratamento vai se desenrolar. Então, o tratamento, como todos sabem, ele vai partir de uma RTU, que deve ser bem feita, representando bem a camada muscular, para o patologista poder avaliar bem e ter certeza que a doença realmente não infiltra a musculatura. A gente deve orientar bem os nossos pacientes para mudar hábitos, interromper tabagismo, hidratação. Então, isso são orientações importantes e, na verdade, por mais óbvias que podem parecer, não chega a 1/3 nos Estados Unidos os médicos que orientam seus pacientes a pararem de fumar quando estão em tratamento de um câncer de bexiga. Então, a gente sempre precisa lembrar, e são muitas coisas que a gente precisa lembrar no câncer de bexiga, né? Fazer RTU, fazer o protocolo de segmento com cistoscopias, fazer BCG, fazer quimioterapia intravesical, às vezes fazer radioterapia, fazer quimioterapia. Tem tanta coisa que, às vezes, parar de fumar fica fora do radar, mas é uma medida importante, principalmente na doença não músculo-invasiva. E a hidratação também é extremamente importante porque ela diminui o risco. Na verdade, a gente garantir que os nossos pacientes estejam bem hidratados, esvaziando bem a bexiga, são medidas que são efetivas no sentido de diminuir a recorrência desses pacientes. E o tabagismo, ele é importante não só como fator de risco, mas ele é importante também como fator de progressão. Então, diminuir a quantidade de tabagismo, cessar o tabagismo, vai estar associado ao melhor prognóstico no sentido de progressão. A gente tem também fatores ocupacionais, então, que se a gente identificar, e aqui tem alguns mencionados, a gente deve ficar atento para tentar fazer com que o paciente interrompa. Então, não adianta a gente só pensar em fazer todos os tratamentos, BCG, todos os protocolos, e o paciente continuar sendo exposto a um fator de risco significativo, né? Então, a gente precisa estar atento também a isso. Aqui mostrando o risco relativo de fatores de risco variados. E outros fatores de risco
que podem ter a ver, por exemplo, com medicações, e aqui eu faço a ressalva a pioglitazona, que é um antidiabético oral, que é utilizado e comprovadamente tem um risco aumentado de induzir câncer de bexiga. Então, a gente está falando de população de indivíduos idosos, então não é infrequente esses indivíduos serem diabéticos, a gente vale a gente atentar a isso, né? Outros fatores, como a exposição a arsênio no solo, no nosso meio, não parecem ser relevantes aqui no Brasil, diferente de outros países. E o que eu mencionei de aumento de ingesta hídrica, então, se a gente aumentar, dobrar a quantidade de líquido que o indivíduo ingere, 750 mililitros, nós urologistas que tratamos também pacientes litiásicos, a gente sabe que não frequentemente os indivíduos voltam com uma urina de 24 horas com 1 litro, então não é infrequente beber uma quantidade baixa de água, de líquido. Então, se a gente conseguir dobrar essa quantidade, a gente vai reduzir em quase 60% o risco de recorrência. Então, isso é quase tão bom quanto o BCG. Então, se a gente vai falar de falha de BCG, a gente tem que lembrar que tem várias outras medidas que a gente pode fazer, além do BCG, para diminuir o risco e para tratar bem esses novos pacientes. E aí a gente chega no BCG, como uma medida que ele pode vir depois da quimioterapia intravesical, e se a gente está falando principalmente dos pacientes com uma doença de baixo risco ou de risco intermediário, a gente sabe que a quimioterapia dose única intravesical, ela tem um papel principalmente nesses pacientes. Então, um paciente com uma lesão única, pequena, de baixo grau, esse é o paciente que vai se beneficiar de ter recebido uma dose única de quimioterapia no pós-operatório imediato, e tem uma redução até que significativa, de quase 15%. Então, é uma coisa relativamente simples que a gente pode e deve fazer sempre que possível, muito embora a gente saiba que nem sempre é fácil a gente conseguir do ponto de vista operacional, burocrático, e muito depende do contexto. O número de pacientes que a gente precisa tratar para beneficiar nesse contexto é de 7 pacientes, o NNT de 7. Então, não é difícil a gente beneficiar pacientes fazendo esse tipo de tratamento. E aí a gente chega, então, na BCG. A BCG vem lá desde a década de 70, aprovada pelo FDA desde a década de 90, e o ciclo que a gente utiliza e mais utilizado no mundo é o protocolo do SWOG, de indução 6 semanas e manutenção de 1 a 3 anos. A manutenção é extremamente importante, e aí o período vai variar de acordo com o risco, se é intermediário ou alto. Quando a gente avalia, seguindo esse protocolo, com uma dose plena, independente da cepa de BCG que a gente vai utilizar, numa série contemporânea, ou seja, avaliando esses protocolos atuais, a BCG ela tem uma eficácia boa, né? Para doença de alto risco, em 5 anos, 74% dos pacientes eles vão ficar livres de recorrência, e 92% desses pacientes não vão progredir para doença músculo-invasiva. Ou seja, a BCG ela é efetiva na maior parte dos pacientes. Então, apesar da gente estar falando de uma doença agressiva, a gente vai conseguir segurar a onda em boa parte dos pacientes com BCG, baseada em uma série contemporânea, né, diferente de séries mais antigas, ou sem seguir um protocolo adequado. E é claro que a gente vai precisar seguir adequadamente os nossos pacientes. Isso é extremamente importante para a gente não perder o timing. E aí tem protocolos diferentes, como, por exemplo, o do NCCN. São protocolos estritos, fazer cistoscopia e fazer doses de manutenção de BCG a cada 3 meses não é fácil, mas isso tudo é importante para a gente garantir o BCG bem feito e até entender depois como falha do BCG. Mas aí a gente chegou no tema que a gente veio para discutir, que é quando o BCG não está mais funcionando, né? Obviamente, a gente sempre precisa ressaltar e lembrar da cistectomia nesse cenário. A gente está falando de uma doença agressiva e de uma doença que o tratamento mais eficaz que a gente tem até então é a BCG. Então, quando ele falhou, a primeira coisa que a gente precisa falar com o paciente é sobre a cistectomia, mas a gente sabe que boa parte dos pacientes não vão topar de cara e, para muitos médicos, muitos desses pacientes não estão sendo tratados em centros especializados, em centros de referência. Então, muitos desses pacientes estão sendo tratados por profissionais para os quais a cistectomia radical não é uma cirurgia habitual. Então, acaba se tornando mais fácil, muitas vezes, propor tratamentos alternativos, né? E que são tratamentos que fazem sentido para muitos dos pacientes. Também muitos dos pacientes são frágeis, muitos pacientes são idosos, muitos pacientes não são elegíveis a procedimentos cirúrgicos
de grande porte. A gente está falando de uma cirurgia que, mesmo para os pacientes que têm uma indicação formal, pacientes que têm uma doença músculo-invasiva, 1/5 desses pacientes nos Estados Unidos somente são operados. Então, que dirá para pacientes com doença não músculo-invasiva, que essa ainda não é uma indicação necessariamente formal, não é a única, né, não é a indicação mais precisa, é uma das possibilidades. Então, a gente pode lançar mão de outros tratamentos. A quimioterapia intravesical vem como um tratamento já relativamente estabelecido nesse cenário, e talvez a gencitabina, no nosso meio, seja a terapia mais efetiva e mais estabelecida. A mitomicina, lembrando que ela não é mais disponível no Brasil, pelo menos não amplamente. É difícil ser importada, então não é difícil ter acesso. E a gencitabina é geralmente administrada na dose de 2 gramas, com algumas vantagens, inclusive, sobre a mitomicina, incluindo o fato de não ser vesicante, ter um custo bastante menor do que a mitomicina, e ela tem um índice de sucesso não desprezível. A gente tem, inclusive, revisão sistemática mostrando uma eficácia, quando comparada com BCG, muito próxima. E aí, quando a gente parte para o cenário de uma doença já refratária a BCG, essa eficácia cai um pouquinho, mas ela ainda consegue, em 1/5 das vezes, segurar a onda desses pacientes por um período longo de tempo. Então, é uma alternativa para esses pacientes. Além da gencitabina, existem protocolos que não são novos, já tem aí mais de uma década, mas foram revisitados recentemente, de combinação de drogas, e dessas combinações, talvez a gencitabina com docetaxel sejam talvez o mais estabelecido hoje, que é um tratamento bem tolerado. Eu tenho alguma experiência com essa combinação, não muito grande, de talvez uma dezena, um pouco mais de pacientes. Em geral, a tolerância é muito boa, seguindo esse cuidado de alcalinizar a urina do paciente na véspera, né? Se a gente não alcaliniza, em geral, a tolerância acaba sendo bem menor. Mas a eficácia, ela também não é espetacular. De 1/3 desses pacientes em 2 anos, lembrando que são pacientes já refratários a BCG. Então, é uma alternativa a mais que a gente tem. Eu acho que todas essas alternativas, elas vêm num contexto de pacientes que talvez não sejam os melhores candidatos à cistectomia ou se recusem à cistectomia. Então, todas essas alternativas a gente precisa ter como possibilidades, como opções, né? Porque muitas vezes, para um caso, a gente vai ter uma que é melhor, para outro caso, a gente não tem nenhuma que é boa. Então, a gente vai precisar ver a que é menos pior. Saindo um pouco da área dos tratamentos intravesicais, e aí os oncologistas clínicos entraram com tudo na doença não músculo-invasiva. A gente teve a aprovação pelo FDA do pembrolizumab, especificamente para esse cenário de doença refratária a BCG. Na verdade, para um cenário específico, doença refratária a BCG, de alto grau, com carcinoma in situ, de alto risco, com carcinoma in situ, mas eu vou deixar isso para a doutora Silvana se aprofundar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Tá? Mas, de novo, é um cenário que a gente acaba tendo uma outra droga para fazer, uma droga não intravesical, uma droga sistêmica, com um índice de resposta razoável, de quase 40% a curto prazo. Esse índice acaba caindo um pouco quando a gente segue esses pacientes a médio prazo. Talvez como última alternativa, e aí colocando o Dr. Bernardo na jogada, essa é uma alternativa também interessante, apesar de pouco explorada. A radioterapia também é uma opção que pode ser utilizada nos pacientes com doença não músculo-invasiva, né? Em algumas situações, ela é salvadora, né? Ela já me salvou em situações de pacientes que não aceitavam, sob hipótese nenhuma, a cistectomia radical, que a gente não tinham condições de operar e que a gente não tinha mais muito o que fazer. E aí, de repente, vem a quimio-radioterapia como opção que segura a onda e segura bem a onda. Então,
É um tratamento que, lógico, que é um tratamento agressivo, é um tratamento que não é isento de efeitos colaterais, não é para qualquer perfil de paciente, mas é uma carta a mais que a gente tem na manga para pacientes selecionados com doença não músculo-invasiva. E quando a gente fala de cistectomia radical, o que é importante a gente ressaltar é que quando a gente faz uma cistectomia radical, mesmo para os pacientes com uma doença não músculo-invasiva, a gente saber e não perder o timing para indicar a cirurgia é importante. Então, a gente indicar tarde a cirurgia, a gente está falando de uma doença agressiva, né? Uma doença que não espera o quanto a gente quiser, é uma doença que progride rapidamente. Então, se a gente vai indicar uma cistectomia num paciente que aderiu ou não aderiu a um protocolo adequado, a gente pode piorar o tempo, a recorrência desses pacientes e a sobrevida a câncer específica em até 30%, como nesse estudo. Então, tem um impacto brutal em sobrevida e intervalo livre de recorrência. Então, a gente pode tentar outras alternativas, mas não é um paciente que a gente pode simplesmente fechar o olho ou largar a mão, a gente precisa estar junto com o paciente. Se o paciente quer fugir da cistectomia, ele quer outras alternativas, o paciente está no direito dele, mas a gente tem que estar junto com o paciente e tentar conduzir isso de uma forma segura para o paciente não perder o time, principalmente se o paciente é um paciente elegível à cistectomia radical. E a gente está falando isso porque a cistectomia é um procedimento que, mesmo com todas as morbidades, mesmo com todos os riscos, quando a gente faz esse procedimento num centro capacitado, a gente vai levar a um bom resultado, mesmo se a gente considerar pacientes idosos, pacientes com múltiplas comorbidades, a gente vai ter um índice de sobrevida bastante satisfatório num intervalo aí de até 5 anos. Eu acho que é isso. Eu espero ter dado uma pincelada nesse assunto e eu deixo aberto agora para... Acho que agora a doutora Silvana vai falar um pouquinho mais a fundo sobre o keynote, sobre o pembrolizumab nesse cenário especificamente, e depois eu estou à disposição para a gente bater um papo mais a fundo, Cláudio. Obrigado, Corks, obrigado, parabéns pela aula. Foi uma revisão. É difícil falar sobre todas as alternativas ao BCG aí no paciente refratário. Tenho pouca dúvida também que de todas as alternativas, nenhuma é boa e a gente tem pouco a falar ainda por falta de estudos e talvez a grande novidade venha agora com a Silvana. Mas antes de passar para a Silvana, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você convence o paciente que a fazer... no seu consultório, você sentou o paciente, falhou o BCG, como é que você convence ele a fazer uma cistectomia num cenário que, quando é T2 já é difícil, quando não está nem com isso, você vai indicar uma cirurgia de morbidade, que vai mudar a vida do paciente? Como é que é isso para você lá? Então, acho que essa é uma pergunta ótima e eu não convenço. Eu não convenço o paciente. Acho que o paciente precisa estar convencido. Porque assim, a gente precisa dividir com os pacientes os dados, os números, poxa, é uma decisão muito difícil, né? A gente está falando de fazer uma cirurgia, que é o que você falou, muda a vida, muda a qualidade de vida, ela não é isenta de riscos. Nós, como cirurgiões, tendemos a olhar os resultados favoráveis, mas a gente tem um monte de dados que a gente pode olhar para os lados desfavoráveis dessa cirurgia. E a gente está falando de uma doença agressiva. Então, eu bebi um pouquinho da escola americana da medicina, onde eles não douram a pílula, eles são a favor a mostrar a verdade nua e crua para o paciente. Eu aprendi um pouco isso, tirei um pouquinho o nosso lado mais latino, né, de tentar falar, não, tá tudo bem, vai ficar tudo certo, e eu não faço isso, minha tendência não é falar isso, eu mostro a verdade, a doença do jeito que ela é, e a cirurgia do jeito que ela é também. E eu acho que, às vezes, o paciente precisa de mais um tratamento para estar convencido a isso, mas eu acho que o melhor cenário para operar um paciente, fazer uma cistectomia radical num paciente com uma doença não músculo-invasiva, é quando o paciente volta para a gente e fala, tira minha bexiga. Acho que essa é a situação ideal. O paciente sentiu a doença, fazer a cistoscopia para ele vira uma tortura, ele entendeu que aquele é o caminho. É lógico que isso precisa acontecer num timing preciso e a gente precisa conseguir passar esse recado para ele, quando é o caso,
sem perder o tempo né, para a doença não progredir. Mas eu acho que o paciente precisa estar convencido mais do que a gente precisa convencê-lo disso. Acho que essa é a mensagem, o paciente precisa estar convencido. Bom, vamos passar, depois a gente faz mais perguntas para o Fernando, e ouve a opinião aí do Bernardo, da radioterapia para esse tipo de paciente, o Tiago, a Silvana. Silvana, por favor, agora é a sua vez de falar um pouquinho sobre os tratamentos, e principalmente do tratamento sistêmico, né, para uma doença localizada. A Silvana é oncologista clínica, trabalha com a gente lá no Paulistano, e está sempre aí com a gente no Em Debate. Por favor, Silvana. Obrigada, Cláudio. Obrigada aí a todos vocês, mais uma vez, Bernardo, Tiago, Cláudio, meus amigos e grandes colegas aí no Em Debate. Obrigada a todos que, mais uma vez, estão aí junto com a gente. Então, depois aí dessa aula brilhante do Fernando, eu vou tentar, então, falar um pouco de novas opções de tratamento nesse cenário de doença não músculo-invasiva, né? E a gente tem grandes novidades aí na oncologia clínica. Então, mais uma vez, muito obrigada, Fernando, parabéns pela aula, foi excelente. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Bom, eu não vou me alongar, o Fernando já falou aqui um pouquinho da anatomia da bexiga, mas eu vou dar uma pincelada aqui um pouco no estadiamento da doença inicial. Então, o câncer de bexiga ele é dividido, né, aí em doença músculo-invasiva e doença não músculo-invasiva. E quando a gente fala, né, na doença não músculo-invasiva, que é o foco da nossa discussão hoje, a gente está falando de 3 tipos de lesões: o carcinoma in situ, né, que é uma lesão aí plana ali, que fica na mucosa, né? Os urologistas falam que quando vão fazer a cistoscopia, muitas vezes tem até dificuldade em visualizar, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. As lesões TAs, né, que são, e as T1s, que são lesões papilares, ou seja, ela forma essa papila, né, para o lumen da bexiga, sendo que a lesão TA ela não invade a lâmina própria, e a lesão T1 acaba invadindo a lâmina própria. Então, a gente vai dar um pouco de foco aqui para o carcinoma in situ. Por quê? Porque é uma lesão de alto grau, uma lesão agressiva, e ela acaba assumindo um papel, um protagonismo importante aí no carcinoma de bexiga, na doença não músculo-invasiva, porque ela pode surgir de forma isolada, multifocal, mas muitas vezes elas são difíceis, como eu falei, de serem visualizadas ali no ato da cistoscopia, né? Acho que já tem até tecnologias mais avançadas para isso, mas não são todos os serviços que dispõem dessa tecnologia. Elas podem ter morfologia variável, muitas vezes elas formam uma leve hiperemia ali na mucosa, e muitas vezes elas acabam passando desapercebidas mesmo. Já as lesões, como eu falei, TA e T1, elas são papilares, elas formam essa lesão que se consegue ver para dentro do lumen da bexiga, né? E elas podem ocorrer isoladamente ou em conjunto com um carcinoma in situ. Então, é muito importante que a gente entenda essa estratificação, né, essa divisão aí, porque a partir disso a gente consegue, então, predizer o prognóstico e a necessidade de um tratamento mais intensivo para esses pacientes. O Fernando já falou, já se aprofundou aqui, eu não vou ficar, né, perdendo mais tempo aqui, mas basicamente a gente divide, então, esses pacientes em pacientes de baixo risco, de risco intermediário e de risco alto, e os de risco alto podem ser, inclusive, de risco muito alto, né? Então, risco alto é um carcinoma in situ, ou T1, né, que são as lesões de alto grau, que vem acompanhada por um carcinoma in situ, um T1, ou uma lesão de mais de 3 centímetros, ou quando essas lesões são multifocais. E de muito alto risco, quando elas são consideradas BCG irresponsíveis, ou quando tem variantes histológicas, como o COX mostrou, quando tem invasão linfovascular ou invasão da uretra prostática. Então, o algoritmo de tratamento aqui, eu também não vou me deter aqui, mas, então, a gente, como eu disse, é muito importante que a gente estratifique, estadie muito bem esses pacientes, porque a partir disso a gente vai, então, de cara propor para esses pacientes que vão fazer um BCG, ou então, em alguns casos, como o Fernando colocou, de cara a gente já pode começar a discutir com esses pacientes sobre cistectomia precoce, no caso de pacientes de muito alto risco. E aí, quando a gente está pensando, né, no tratamento dessas lesões,
Então, a gente vai falar aí da definição, né, do que é uma terapia adequada com o BCG, que o Fernando já falou aqui, mas para a gente pensar que esses pacientes vão acabar sendo candidatos à cirurgia ou a outras, né, a outras modalidades de tratamento clínicos que sejam dentro do carcinoma de bexiga não músculo invasivo, a gente tem que entender que esse paciente já foi submetido a uma terapia adequada com o BCG, né, aqueles que receberam pelo menos 5 de 6 doses de um curso inicial de indução, mais 2 de 3 doses de manutenção, ou 2 de 6 doses, pelo menos, de um segundo curso de indução. E, a partir disso, né, a gente pode, então, classificar esses pacientes como pacientes irresponsivos ou refratários, né, refratários ou recorrentes aí ao BCG, né. Então, mais uma vez, só lembrando que essa classificação ela é difícil, muitas vezes cada estudo classifica isso de uma maneira, pode classificar de uma maneira diferente, mas na maioria dos guidelines a gente tem que o BCG refratário é aquele paciente que, então, tem aí tem uma progressão, né, 3 meses depois de um curso adequado, né, de indução com esse BCG, e esses pacientes, eles podem progredir com T1 de alto grau, né, depois de 3 meses de um carcinoma in situ ou de um TA de alto grau. Ou persistente, né, quando esses pacientes acabam persistindo, você acaba encontrando de novo, né, doença 6 meses depois, apesar de um curso adequado do BCG. Ou o paciente que é recorrente, né, aqueles pacientes que estavam livres de doença e acabam recorrendo 12 meses depois aí da terapia adequada com o BCG. E aí, para esses pacientes, a gente começa a pensar, né, a falar da cistectomia, sem dúvida é o tratamento estándar, né, é o primeiro tratamento que a gente pensa, né, para esses pacientes, é um tratamento com intenção curativa, né, infelizmente, alguns pacientes vão acabar precisando desse tipo de tratamento mais precocemente. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar grande parte desses nossos pacientes são idosos, né, alguns desses pacientes não são elegíveis para uma cirurgia, né, de grande porte, como é uma cistectomia, seja por idade avançada, seja por comorbidade, e alguns pacientes simplesmente recusam, né, isso não é uma situação tão incomum no consultório, no nosso dia a dia, e quanto mais no consultório aí dos urologistas. Bom, então, dito isso, a gente vai falar um pouco do papel, né, da imuno-oncologia no câncer de bexiga não músculo invasivo. Então, a gente tem aí o papel, né, do nosso sistema imunológico, né, do sistema imunológico aí, no combate a essas doenças. Por muito tempo a gente se tentou entender, né, por que o sistema imunológico não combate aí diretamente essas células, e aí com o tempo, né, com os novos conhecimentos adquiridos, então a gente conseguiu entender um pouco mais aí da resposta imune mediada por linfócito T, e a gente conseguiu, né, modular esse sistema imunológico. Bom, mas basicamente a célula tumoral ela libera os peptídeos antigênicos, né, e esses peptídeos antigênicos são reconhecidos pelas células dendríticas, né, as células apresentadoras de antígeno, e aí a célula dendrítica apresenta esse antígeno para o linfócito T, que nessa ocasião ainda está inativado, e aí o linfócito T se torna ativo e começa a lançar mecanismos efetores antitumorais. Né? Então, aqui a representação gráfica disso, a gente tem, então, o complexo MHC na superfície da célula dendrítica, né? Ela apresenta o antígeno, então, para o linfócito T. Isso acaba, né, enfim, ativando o linfócito T, isso gera um estímulo ativador para o linfócito T. E aí, quando o PDL1 e o PDL2, que são presentes na célula, na superfície da célula dendrítica ou na célula tumoral, né, que se liga ao PD1, que está presente no linfócito T, isso acaba gerando esse estímulo negativo, né,
e acaba inativando, né, ou colocando um freio aí no sistema imunológico. É isso que acontece, né, no mecanismo normal, quando a gente não tem aí essas drogas, né, a imunoterapia, os bloqueadores desses checkpoints imunes. Bom, então, esse era um mecanismo, né, que a gente tinha, como eu falei, até o aparecimento dessas novas drogas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um anti-PD1 se ligando ao PD1 que está presente na superfície do linfócito, e aí, portanto, ele volta a desbloquear essa via, o linfócito T fica ativo aí no combate ao tumor, né, no combate à célula cancerígena. Bom, então, baseado nesses novos conhecimentos, eu vou falar um pouco do Keynote 057, um estudo que foi apresentado já há alguns anos e que foi reapresentado, né, agora no ASCO-GU, né, um estudo importante para a gente, porque veio ocupar aí, eu acho que um lugar, né, ainda pouco, né, assim, carente, né, uma situação ainda carente de novas drogas para os nossos pacientes. Então, um estudo que avaliou pacientes com câncer de bexiga não músculo invasivos, né, de alto risco, não responsivo ao BCG. Obrigatoriamente, esses pacientes tinham que ter carcinoma in situ, né, podendo ou não terem tumores papilares junto, e esses pacientes eles eram inelegíveis à cistectomia ou então recusavam-se a passar pelo procedimento. Eram 96 pacientes e eles eram divididos em 25% era carcinoma in situ com TA de alto grau, 13% era um carcinoma in situ com T1 e 63% era apenas carcinoma in situ. E todos esses pacientes recebiam o pembrolizumab na dose convencional, 200 miligramas a cada 3 semanas, e esses pacientes, a avaliação, né, do status tumoral, né, era baseada por resposta completa e duração de resposta. Então, esses pacientes eles eram avaliados por cistoscopia na urina, imagens da cistoscopia. E o tratamento ele era interrompido 2 anos depois do início do tratamento, ou se os pacientes progredissem ou não tivessem, ou tivessem toxicidade inaceitável. Todos esses pacientes, antes de serem randomizados, eles era realizada uma RTU para ressecção completa de componente TA e T1, mas era permitido carcinoma in situ residual. Então, aqui, a definição, né, para o estudo de terapia adequada com BCG foi aquela que eu falei para vocês. Então, os pacientes tinham que ter tomado pelo menos 5 de 6 doses de um curso inicial, né, do tratamento, e pelo menos 2 de 3 doses da terapia de manutenção, ou pelo menos 2 de 6 doses de um segundo curso de indução, tá? Aqui o exemplo de ausência de resposta que foi considerada no estudo. Então, o paciente tinha uma doença T1 após um curso inicial de um BCG, ou ele tinha aqui persistência de doença, né, uma doença crônica, apesar da terapia adequada com o BCG, ou mesmo uma recidiva após um estadio, né, aquela recorrência, né, o paciente estava livre da doença e aí ele acabou recidivando ali com doença papilar. Bom, aqui os resultados do estudo do Keynote 057, então, num segmento mediano aí de 28 meses, esses pacientes, lembrando que isso aqui é um estudo de fase 2, tá, gente, com N pequeno, mas o estudo teve como resposta completa desses pacientes, 41% desses pacientes atingiram resposta completa, e isso realmente é bastante impressionante, né? E esses pacientes eles mantiveram resposta por mais de 12 meses, né? Desde o momento em que essa resposta completa foi obtida, uma duração mediana aí de resposta de 16 meses. Então, e uma coisa muito interessante que o Fernando colocou, nenhum desses pacientes evoluiu para doença músculo-invasiva, né? Então, isso é muito importante, acho que até na hora da gente, né, conversar com esses pacientes que são inelegíveis ou que recusam, né, esses pacientes talvez, muito provavelmente, não estejam perdendo a chance de uma cistectomia lá na frente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção para mim nesse estudo. Em relação aos efeitos adversos, nenhuma novidade, a gente já sabe que pelo menos 30% desses pacientes em imunoterapia vão desenvolver fadiga, né, um pouco de edema, uma grande parte aí quase que junto até com fadiga pode desenvolver diarreia, pode desenvolver aí um exantema,
Mas uma pequena parte desses pacientes a gente acaba precisando interromper o tratamento por efeito adverso grave. E no estudo não foi nada diferente, como eu disse, do que a gente já via nos outros estudos, né, de imunoterapia, em câncer de rim, melanoma, né, a maioria dos efeitos adversos graves acabou sendo pneumonite mesmo. E em relação, desculpa, aos eventos hematológicos, a gente viu mais anemia e hiperglicemia, né, os eventos laboratoriais. Então, assim, de novo, nada diferente daquilo que a gente já está acostumado a lidar quando a gente lida com imunoterapia. Então, de forma que o pembro mostrou uma atividade antitumoral encorajadora, tá? Lembrando, mais uma vez, é um estudo de fase 2, com N pequeno, mas sem dúvida que é encorajadora, chama muita atenção, né, para a gente que trata desses pacientes, né, que tem essa decisão difícil, como bem citou aí o Fernando, de fazer uma cistectomia, né? Muitas vezes são pacientes mais idosos, com comorbidades, ou ainda que sejam pacientes jovens, né, que tenham vida produtiva, não é fácil, né, não é uma decisão fácil, e talvez a gente esteja começando aí uma nova fase no tratamento e na avaliação dos nossos pacientes. Com uma taxa de resposta completa de 40%, né, no segmento mediano aí de 28 meses, né, e nenhum paciente evoluiu, então, para doença músculo-invasiva ou doença metastática, né? Isso é uma coisa bem interessante para a gente discutir, né? E os eventos adversos foram semelhantes aos estudos prévios que a gente já conhece, lembrando que a gente já tem em andamento o Keynote 676, né? Um estudo que vai avaliar, um estudo de fase 3, que vai avaliar o pembrolizumab aí numa situação, né, num desenho semelhante a esse que eu apresentei para vocês. Então, era isso que a gente tinha para falar, e aí a gente agora, o Tiago vai apresentar alguns casos e a gente discute na sequência. Muito obrigada a todos. Parabéns, Silvana. Foi realmente bom essa revisão aí dos dados. Depois a gente conversa mais sobre o tratamento sistêmico. Acho que a gente já está com a hora adiantada. Tiago, você quer passar os seus casos já? A gente vai discutindo a parte oncológica junto? Não, ótimo. Vou projetando. Realmente é uma área na urologia que vem mudando bastante aí o manejo, né, do câncer de bexiga não músculo invasivo, e como o Fernando comentou, agora esse paciente já passa com o oncologista desde o início, né? Então, principalmente em São Paulo, a gente tem tido cada vez mais contato aí com esses pacientes e dividindo aí a conduta desses casos. Eu trouxe 2 pacientes da prática para a gente discutir, e durante o caso a gente vai abrindo para perguntas. Deixar aí também o chat aberto, se alguém da plateia quiser fazer alguma pergunta. Mas uma paciente de 75 anos, previamente hipertensa e diabética, sem história prévia de tabagismo, tinha um câncer de mama em 95, né, tratado com cirurgia, quimio e radioterapia adjuvante. Em 2019, ela teve um quadro de hematuria macroscópica, e a cistoscopia da ocasião veio um carcinoma urotelial não invasivo, né, um papilar de baixo grau, já com 4 centímetros e sem invasão de camada muscular. Então, ficou um PTA de baixo grau, o fator de risco que ela tinha aí talvez era um tumor de 4 centímetros, e ficava aí como um risco intermediário. Aqui a gente discutiria qual o tratamento intravesical nesse cenário. Silvana, você indicaria tratamento para essa paciente já? Sim, Tiago, conforme as recomendações, um risco intermediário já teria indicação, né, de receber aí onco-BCG de manutenção, de indução, né, 6 semanas de indução, e aí a gente discutiria a manutenção, né. Essa paciente foi optado por não fazer na época, ela acompanhava só com o urologista, a paciente recusou, e aí um ano depois ela evoluiu com um novo episódio de hematuria macroscópica, e aí já tem uma ultrassom e uma ressonância mostrando aí múltiplas lesões polipóides em todas as paredes vesicais. Ela foi para uma nova RTU em janeiro desse ano já, e aí já foi descrito 9 lesões, pelo menos, de 1 a 4 centímetros, dessa vez um carcinoma urotelial invasivo, papilar de baixo grau, camada muscular livre, né? Então, um PT1 baixo grau recorrente, com múltiplas lesões. Foi feita uma RTU logo na sequência,
ainda com bastante lesão, incontáveis lesões na parede vesical. Dessa segunda vez, o urologista comentou que conseguiu ressecar todas as lesões, mas veio um alto grau invasivo, camada muscular livre, e um dado que veio foi uma presença de diferenciação escamosa nessa biópsia. Então, ela classifica aqui como um muito alto risco. Aqui eu vou abrir para discutir com os colegas aí, principalmente o Fernando e o Cláudio, né, o impacto dessa presença da variante histológica, né, que a gente sabe que aumenta o risco, e o papel da cistectomia na doença aí de muito alto risco, se já seria o caso de indicar para essa paciente ou não. Fernando, você quer comentar primeiro? O convidado sempre tem a preferência. Então, é uma paciente que ela mostra bem a vida como ela é, né? Na verdade, a condução e o segmento, como ela levou a doença dela, já diz muito para a gente. O paciente com baixa adesão ao tratamento, então a gente precisa tomar cuidado em como a gente conduz também o caso dela, né? Porque ela tem uma doença brava que em pouco tempo ela recorreu. Eu lá atrás teria olhado de novo, né? Se fosse uma paciente aderente, talvez até o que tenha sido proposto, teria voltado para olhar de novo na bexiga, ter certeza, era uma lesão grande, ver que não ficou nada. Mas é uma paciente que não deu essa chance, né? E teria feito uma dose de quimioterapia intravesical, essa era uma paciente que se beneficiaria desse tratamento, mas agora ela está cheia de lesão, uma doença mais brava, uma paciente que não adere bem e difícil a gente confiar que ela vai aderir bem ao tratamento ou mudou completamente o mindset dela, né? Se ela chegasse neste momento e fosse uma paciente que a gente confiaria que teria uma boa adesão ao tratamento, a gente até poderia dar uma chance de ressecar tudo e apresentar ela uma vez a BCG e ver como iria. Nesse contexto de uma paciente com má adesão, uma doença que em pouco tempo deu uma espalhada rápida, assim, eu acho que é de se considerar a cistectomia radical, né? O que você acha, Cláudio? Esse componente de diferenciação escamosa mudaria alguma coisa? Eu acho que, bom, ela é uma paciente de muito alto risco por algumas questões, não é só essa, né? Na verdade, ela teve recorrência, teve tumor grande. Quando ela foi para a RRTU, é uma coisa que eu acho que é bastante importante, a presença na RRTU de um tumor ainda invasivo, de alto grau. O Her já mostrou que esses pacientes eles vão acabar em cistectomia em até 80% dos casos. Então, assim, a diferenciação escamosa é mais um dado para a gente ficar pensando. Eu tenho sempre na minha cabeça uma paciente que tinha uma variação, uma diferenciação sarcomatoide, que eu falei para ela, tira a bexiga, porque senão você vai morrer de câncer de bexiga. 5 anos depois eu dei alta dela do ICESP, porque não aconteceu mais nada, não teve nenhuma recidiva na vida. Então, assim, é muito difícil a gente prever com certeza, mas eu tendo a já indicar por todos esses critérios, a falar com a paciente pelo menos sobre cistectomia, e se ela não topar, fazer o onco-BCG e seguir com uma terapia não tão agressiva, mas já conversando sobre cistectomia. Desculpa, Thiago, até esse momento, essa paciente não tinha sido submetida a onco-BCG, né? Sim. Eu concordo com o Fernando e com o Cláudio, acho que é uma paciente, sem dúvida, para a gente já discutir, já pensar em cistectomia. Como, né, assim, não é fácil a gente propor, né, e principalmente o paciente aceitar a cistectomia num cenário como esse. Acho que eu tentaria oferecer o BCG para ela, mas na primeira recidiva, sem dúvida, é uma paciente que vai acabar em cistectomia, né? Realmente é uma paciente um pouco difícil, né, em relação à adesão ao tratamento. Foi conversado sobre cistectomia, mas foi oferecido um onco-BCG adjuvante. Foi feita a indução aí de 6 semanas, com excelente tolerância, mas logo depois ela fez um ultrassom de controle e já temos aí novas lesões em parede vesical. Logo após o término da indução, ela foi para uma nova cistoscopia e o relato do colega urologista, pelo menos 15 lesões, um carcinoma urotelial invasivo, alto grau, camada muscular livre, então mais um PT1 alto grau recorrente, logo após a indução do onco-BCG. Ela fica aí como BCG refratário, essa paciente, né? É o que a gente tinha conversado antes. Aqui eu vou abrir um parêntese só para a Silvana. Eu sei que o teste molecular no câncer de bexiga não músculo invasivo, a gente não tem nada documentado ainda.
né? Se você pede na tua prática, Silvana, algum teste molecular? Sim, assim, eu acho que hoje já de cara a gente já testa, né, o FGFR de todos esses pacientes e, né, enfim, para a gente já ter isso, né, nessa carta na manga, a gente também tem um estudo aberto, né, o TOR2, para os pacientes que têm FGFR, que têm a fusão, né, então esses pacientes têm a oportunidade de receber a droga ou receber, enfim, quimioterapia intravesical. Mas eu acho que isso, cada vez mais, né, a terapia de precisão, né, medicina, a terapia de precisão, ela vai fazer parte da nossa conduta aí logo de cara para esses pacientes. Realmente, na prática, a gente não tem nada documentado para solicitar ainda, mas a gente estava com esse estudo aberto lá no Paulistano, de estudo do biomarcador, e como isso TOR2 ia ser aberto em breve no Brasil, a gente tem realmente encaminhado os pacientes e solicitado. A gente sabe que o FGFR alterado no tumor não músculo invasivo, a incidência é até maior do que na doença músculo invasiva, né? Chega a 70% em alguns estudos. E é interessante que ela veio com uma alteração do FGFR3, né? Essa mutação aqui, que é uma das mais frequentes. E aí eu abro agora para discutir aí com os colegas, né? Se ela iria para um BCG refratário, se ela iria para cistectomia, ou então pembro, né? Como a Silvana mostrou, apesar da corte que tem aprovação no Brasil só para o carcinoma in situ, mas o pembro está aprovado, ou se essa paciente seria talvez referenciada para o TOR2, que é um estudo que está comparando aí erdafitinib com o QT intravesical. Como o Fernando mostrou, a quimio intravesical ainda é uma opção de resgate, né? Ainda mais no cenário que a gente não tem opções de tratamento. Então, eu queria escutar a opinião dos colegas aí de como conduziriam esse caso. Tiago, essa paciente, uma coisa que me ligou, eu ofereci o TOR para ela, eu fiz cistectomia e o TOR para fazer o quimioterapia intravesical direto. Eu acho que todo paciente com BCG refratário, ele é um paciente que é candidato à cistectomia quando ele falha, se você for olhar nos guidelines, inclusive é para você oferecer clinical trial. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o caso. O pembrolizumab fica meio fora aqui pela ausência do carcinoma in situ. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a Silvana, que eu queria ter feito no final da apresentação dela, mas eu deixei para agora. Você acha que o pembrolizumab no carcinoma in situ, ou na doença de alto risco, vai ser realmente um divisor de águas, ou ele é mais uma gencitabina que apareceu e que ficou meio... que decepcionou com o passar dos anos? Olha, Cláudia, eu acho que a gente ainda precisa de mais tempo de segmento, né? Precisa de um estudo de fase 3 aí para consolidar esses dados, né? Mas eu acho que é uma grande alternativa para os pacientes que recusam a cistectomia ou que não são candidatos à cistectomia. Eu não acho que a gente já tenha, né, que o estudo tenha esse poder da gente abandonar a cistectomia para fazer pembrolizumab para todo mundo. Eu acho que ele é uma alternativa, né, quando o tratamento estándar, que é a cistectomia, não é possível para aqueles pacientes. Mas eu acho, né, que assim deve ter talvez, né, Cláudio, um marcador, né, algum subgrupo de pacientes que se beneficiem, né, dessa resposta completa e que tenha isso como uma resposta duradoura. Quem são esses pacientes a gente não sabe, né? Mas provavelmente a gente tem aí um subgrupo que responda com pembrolizumab de uma maneira mais duradoura. Acho que o tempo vai mostrar isso para a gente. Fernando Corques, você acha que você tem alguma... Como é que eu vou explicar? Você sente firmeza, vamos falar em português, claro, você sente firmeza na quimioterapia intravesical nesses pacientes que falharam, ou você acha bom, a cistectomia é a primeira opção, claro, mas como é que você se sente tendo que indicar uma gencitabina, ou enfim, ou algum esquema desse tipo? Então, eu acho que a gente cai na estatística, né? Da mesma forma que você mencionou do teu paciente com a variante sarcomatoide, eu já tive paciente que falhou com BCG e que, de repente, com a gencitabina, ele foi embora e morreu lá na frente do coração, né? Ou que nunca mais recidivou. Então, sempre tem alguns casos assim que a gente lembra que falou, poxa, aquele cara deu certo. Então, é estatística. A gente sabe que até, sei lá, um quinto desses pacientes, um quarto, um quinto desses pacientes, a gente vai conseguir levar dessa forma. Então, é mais uma carta na manga. E a gente está falando muitas vezes de pacientes idosos, né? Às vezes a gente tem uma alternativa, empurra mais para frente, aí faz uma combinação de droga,
aí no meio do caminho aparece o pembrolizumab, então a gente tem mais uma alternativa, de repente aparece um trial para você colocar, né? Às vezes a gente vai levando, então eu acho que a gente tem que ir jogando com o que a gente tem. Foi excepcional você ter falado sobre os pacientes idosos, enfim, vai levando. Bernardo, você não falou nada até agora, e como é que a gente dá para tratar esse paciente aqui? Eu não estou quietinho aqui, não é à toa, né? Boa noite a todo mundo. A radioterapia nesse cenário mais inicial é um assunto bastante controverso, mas incrivelmente perguntado em todas as reuniões. Aí a gente acaba discutindo esse tipo de situação. É muito normal a gente pensar que se para uma doença muito mais agressiva funciona, porque para uma doença mais inicial não funcionaria, né? Eu até acho que uma boa parte de falta de estudos é porque as pessoas indicam sem já acreditando nessa máxima. Porém, assim, realmente a gente tem pouquíssimos dados para indicar esse tipo de tratamento numa situação não músculo-invasiva. Tem um estudo que o Fernando já mostrou, que é um estudo alemão, com respostas incríveis, né? A Silvana estava contente ali com 40% de taxa de resposta patológica ou completa, e nesses estudos mostram 80%, quase 90% de resposta com radioterapia, e os pacientes vivos há 5, 7 anos para frente, porém é estudo retrospectivo de pacientes que entravam somente T1, e tem um outro estudo que é randomizado, até em inglês, que comparou rádio isolada com só observação ou algum tratamento intravesical e foi negativo. Porém, é um estudo cheio de complicação, demorou 11 anos para recrutar os pacientes, não tem quimioterapia, então, assim, não é algo que dá para extrapolar de rotina, mas a ideia, e está nos guidelines, é que pode ser utilizado em situações, assim, específicas. Tem novos biomarcadores para sensibilização de radioterapia que estão sendo estudados, tem estudos de fase 2 andando e tem estudos de fase 2 combinando a imunoterapia com radioterapia, que provavelmente é um futuro bastante interessante e deve ter altas taxas de resposta aí num cenário que é difícil de lidar, né? Mas é uma alternativa, se a paciente se recusar ou for idosa e não quiser tratar e falhou esses tratamentos, é possível, lembrando que esses dois estudos que eu falei, eles são não para falha BCG, são um tratamento primário, né? Não é a segunda linha. Então, a gente tem uma carência de dados bastante alta. Vocês têm alguma experiência, Bernardo? Se tem, ou Fernando? Tem alguns casos, tanto no ICESP quanto fora, a gente tem alguns casos desses pacientes que estão falhando e normalmente são pacientes idosos, que uma cistectomia tem uma taxa de mortalidade bastante alta, ou são proibitivos algumas vezes, e a gente trata, e eu tenho alguns pacientes que estão bem, assim, controlados, doença controlada. Acho que o Fernando deve ter alguns casos também, com certeza. Mas, assim, é difícil a gente indicar algum tratamento sem ter lá um estudo grande, né? Pelo menos um fase 2 que justifique fazer isso de rotina. Realmente é um desafio essa paciente, e o pembro realmente não é indicado para ela, porque ela não tem in situ, e aí foi discutida a cistectomia para essa paciente, ou então o TOR2. E como o Fernando falou, eu também gosto de dividir com o paciente a decisão. Então, na verdade, o paciente é um pouco difícil, não decidiu ainda, ficou de retornar para tomar a decisão. Se ela concordar, minha ideia era encaminhar para o TOR2 e deixar uma cistectomia para depois. Mas não, eu trago depois a atualização do caso dela. Ti, só uma pergunta ainda nesse caso. Quer dizer, na verdade, ela não falhou a quimioterapia, né? Mas lembrando que o TOR2, o paciente pode ir para o braço da quimioterapia intravesical, né? E não receber o ERDA. Então, eu acho que para uma paciente de tão alto risco, eu não sei, eu teria medo. Só uma observação do caso. Não, claro, mas está certo. E esse é um critério de inclusão do TOR2, é a paciente recusar ou não ser candidata à cistectomia, né? O padrão, como comentado, realmente seria a cirurgia. Então, vamos aguardar aí o que essa paciente vai definir, que ela vai tomar a decisão. Eu vou passar o caso 2 mais rápido, por causa do avançar do tempo, mas é uma paciente que acompanha comigo com o Cláudio, paciente mais idosa, 79 anos. Em 2017, ela teve o diagnóstico de um tumor de ureter, inicialmente. Em julho de 2017, foi para a cirurgia, uma nefroureterectomia, e veio um carcinoma urotelial de alto grau, já de pelve renal, medindo 3 centímetros, margens livres, linfonodos livres, com PT1. Então, até por conta do horário, eu vou só passar a palavra para o Cláudio ou para o Fernando, de como seguir esse paciente depois, principalmente em relação à via urinária, né? Se tem algum protocolo específico de segmento para quem já teve um tumor urotelial alto aí em relação à bexiga e de imagem, principalmente.
Fernando, por favor. Essa é um paciente que tem um alto risco de ter algum tumor na bexiga, então ela precisa ter a bexiga avaliada neste momento e ter um segmento também dessa bexiga. E o trato urinário do outro lado também precisa ser avaliado. Não tem uma sequência, um protocolo específico de segmento para o trato urinário do outro lado, mas de tempos em tempos precisa dar uma reavaliada. Ela vai ter o segmento de qualquer maneira pela neoplasia que ela teve. Então, ela vai precisar desses exames de imagem e a gente acrescenta aí a avaliação da bexiga. E o que é importante também, já é guideline, a quimioterapia intravesical no tratamento desses pacientes no momento da nefroureterectomia. E essa paciente, ela seguia só com um colega urologista externo. A adjuvância não tinha indicação aqui de quimioterapia, era um PTU, ela não entrava nas critérios do POC trial, então não foi feito só acompanhamento mesmo. E aí, quando em 2019, quase 2 anos depois, ela evoluiu com hematuria macroscópica, o segmento foi irregular em relação a essa parte da bexiga, já com várias lesões na bexiga. E aí foi quando eu recebi a paciente para acompanhamento, foi descrito na cistoscopia múltiplas lesões em todas as paredes, sem possibilidade de ressecção das lesões. E aí foi quando o urologista me ligou, discutindo tratamentos alternativos. É uma paciente idosa, ele não indicaria cistectomia para ela, a gente nem tinha evidência de doença músculo-invasiva, e ele discutiu a BCG, algum tratamento que pudesse tratar o tumor não músculo-invasivo. Até ia perguntar para o Bernardo sobre a questão da radioterapia nesse cenário, mas já foi discutido isso. E aí foi quando eu encaminhei para o Cláudio, a paciente, e o Cláudio acabou entrando aí na bexiga da paciente e fez uma cistoscopia. Você quer comentar, Cláudio, a primeira? Ela, na verdade, ela tinha uma história de que tinha muitas lesões e que, quando ela veio a primeira vez, que não ia ser... O urologista ficou com medo, a gente não vai conseguir ressecar, enfim. Aí foi... Na verdade, ele tinha feito, eu fiz uma nova cistoscopia RTU ali, limpou a bexiga e para ter certeza absoluta que estava livre. A gente, infelizmente, não tem disponível nem o narrowband, nem essas cistoscopias aumentadas, né, o enhanced, mas o fato é que eu fiz uma boa cistoscopia com uma boa ressecção e de lá para cá ela acabou ficando... não teve mais lesão papilífera, pelo menos. Eu não sei se vai passar mais coisa ainda. Na verdade, a dúvida é essa. Realmente ela vem encaminhada como se não fosse possível uma ressecção, mas o Cláudio conseguiu. E veio realmente um urotelial de alto grau invasivo, em T1, e tinha carcinoma in situ aí já na mucosa adjacente, né? Então, ela é um alto risco. E aí, a discussão da adjuvância para ela, na ocasião, o BCG estava indisponível no Brasil, foi em 2000, ano passado, e aí foi indicado o Genzar intravesical adjuvante, né, que ela fez em 2020. Então, fez cistoscopia de controle, né, por conta da extensão da doença, fez 2, abril e agosto de 2020, mas em dezembro, quase um ano depois, aí, durante em vigência do Genzar, ela evoluiu com uma recidiva do carcinoma urotelial in situ de alto grau, aí, sem invasão de linfática, sem invasão perineural. Então, é um carcinoma in situ recidivado pós-falha quimioterapia intravesical. Silvana, o que você faria agora nesse caso? Já lá em dezembro de 2020 já. BCG disponível já no mercado nessa ocasião, né? Eu acho que é a mesma história, né, que a gente já vem conversando. Acho que é cantar, né, para essa família e para esse paciente já deve cantar a bola de que, né, é uma paciente que está recidivando na vigência de tratamento intravesical, né. Eu tentaria expor a onco-BCG, mas já discutindo que possivelmente ela, né, acabaria sendo, né, enfim, acabaria sendo uma paciente para cistectomia, e ela não sendo elegível para cistectomia, já pensar em terapias futuras, né? Eu acho que essa paciente aí, Cláudio, talvez seja uma paciente né, com carcinoma in situ, já dessa vez, talvez essa paciente fosse uma paciente adequada para pembrolizumab. Na verdade, como ela não falhou o BCG. Ela não falhou o BCG ainda, né? Não falhou o BCG. No caso de falha, né? Assim, pensando no sequenciamento aí do tratamento dela, né? Se ela falhasse. A gente acabou oferecendo um onco-BCG adjuvante para ela, né? Ela não tinha sido exposta anteriormente, com essa ressalva aí de ser realmente um in situ.
e ela está em segmento, fez uma RTU agora, em agosto, com o Cláudio, e realmente vem livre de doença. Né? E a ideia, realmente, se ela virar desse refratário, Cláudio, que seria a grande dúvida, né? 79 anos, se a gente iria para uma cistectomia ou se ela iria para o pembro, né? Acho que depende da falha, né? Até é interessante aqui, pelo que a gente não tem muito tempo para ficar discutindo isso aqui, mas eu queria ouvir do Cox. Eu estou com um paciente que muito semelhante, o que eu estou fazendo, e eu propus para eles, é fazer uma cistoscopia intercalada com o exame de imagem, e se tiver qualquer recorrência, a gente pegar no início e tentar evitar a cistectomia. Para uma senhorinha de 79 anos, né? Quase 80 anos aí, ela é frágil, está bem de saúde, mas é frágil. E essa foi a minha proposta. Só lembrando que o carcinoma in situ ele evolui, né, para doença musculoinvasiva e óbito em 50% e 25% em 5 anos. Quer dizer, também não é todo mundo que vai vir a falecer ou que vai. É alto, mas quando você pensa também nas complicações da cistectomia, né, a minha ideia foi fazer alguma coisa mais intensiva para tentar fazer o diagnóstico numa fase ainda não musculoinvasiva e que salve o paciente. Eu concordo com você, Claudio. É uma paciente que, eventualmente, se ela escapa, ela tem carcinoma in situ exclusivo nesse momento, né? Ela não tinha nenhuma lesão. Sim. Então, mais para frente, se a volta, você até pode repetir o BCG mais uma vez, dependendo do momento que isso recorre. Eu acho que é uma paciente que precisa contextualizar mesmo. Realmente, e até, Bernardo, eu estou a discussão com você, né? Se ela fosse, quando ela chegou para mim naquela ocasião inicial, não possível de ressecção das lesões, mas com o tumor ainda presente na bexiga. Seria um caso que talvez, eventualmente, se daria para considerar. A radioterapia, não? Lembrar que a rádio, a gente tem algum dado, um pouco dado para T1, né? Para in situ não tem nada, e até fator, normalmente, quando está somado, de risco para mais recidivo. Mas lá atrás, com a doença T1, acho que seria uma opção razoável, né? Pelo menos para paciente idosa, que a cistectomia seria, no mínimo, arriscada, né? Mas acho que em alguns anos para frente agora, tem um RTOG de fase 2 que está para sair, eu acho que deve sair ou esse ano ou no ano que vem. Pelo menos a gente vai ter um pouquinho mais de embasamento no T1, e acho que o futuro aí, combinando as coisas, vai ser melhor. Não, muito bom. Mas esse caso, ela segue em BCG, manutenção, e espero que ela continue sem evidência de doença aí, seguindo com o Cláudio. Só rapidinho, Tiago, só uma pergunta aqui que a Cíntia Lemos fez, uma pergunta interessante. Se vocês fazem o teste do FGFR na doença não músculo-invasiva, vem negativo e aparece, quer dizer, e o paciente se torna músculo-invasivo, vocês consideram uma nova testagem do FGFR? Isso é uma grande dúvida, Cláudio. A gente não tem uma resposta ainda concreta. O evento, né, inicial o evento da alteração do FGF para ser mais inicial, né, um evento inicial da neoplasia, mas eventualmente tem estudos mostrando heterogeneidade, né, tanto de acordo com a profundidade da lesão, né, se é a camada mais superficial ou não. Então, eu consideraria, sim, repetir na doença metastática, doença músculo-invasiva. Mas talvez com uma chance menor de vir mutado, né? Sim, é menor a incidência. A gente está aprendendo ainda, e a Silvana até comentou na aula dela, o interessante é que está vindo bastante estudo aí de fase 3, tanto pré-BCG, combinado com BCG e pós-falha BCG, tanto combinando anti-EGFR com imunoterapia e até radioterapia, como o Bernardo falou. Então, acho que é um campo que vai mudar bastante aí nos próximos anos com essas novas drogas. Sim. Pessoal, e só mais uma pergunta. Alguém tem experiência, vocês têm experiência com Genzar e docetaxel para esses pacientes? O Fernando, né, Cox? Eu não tenho, Silvana. Eu não tenho, eu pergunto porque, assim, aqui no Brasil eu acho que a gente faz pouco, mas há bem pouco tempo uma colega veio discutir comigo um caso da mãe de uma amiga que mora no Canadá, e lá eles não fazem pembrolizumab, e eles propuseram para ela docetaxel com Genzar. A gente não tem muita experiência aqui, né? Pelo menos eu não tenho. Então, eu fiz mais na época que a gente estava sem BCG, uma das épocas agora mais recentes que a gente estava sem BCG, eu acabei fazendo esse protocolo em todos os pacientes de risco mais alto. Então, paciente de risco alto, muito alto, que não tinha nenhuma opção de tratamento, e quando eu estava completamente sem BCG, eu fiz essa combinação. E já fiz também em algum outro caso de paciente depois de escapar o BCG. Eu falei, vai bem, precisa alcalinizar a urina,
os pacientes, se você não alcaliniza, ou se o paciente não toma, eles têm bastante efeito colateral, mas se você alcaliniza a urina na véspera, você dá um bicarbonato de sódio, o paciente ele tolera bem o tratamento, e a gente faz sequencial, né? Não injeta os dois ao mesmo tempo. Injeta um, deixa 90 minutos, ele urina, injeta o outro, deixa mais 90. Uhum. E em termos de resposta, assim, eu nunca levantei os casos que eu fiz, porque são poucos casos, talvez até poderia levantar, mas eu tive casos que depois a gente acabou fazendo cistectomia e tem uns casos que estão aí ainda com a bexiga. Então, ok. Mas é um número pequeno de casos, uns 10 casos no máximo. Tá, muito bom. Maravilha. Acho que a gente pode já se caminhar para o encerramento, já são 8h40. Eu queria agradecer novamente a todo mundo que participou, que assistiu aqui ao nosso grupo em debate, que mandou pergunta, a Cíntia, agradecer a Silvana, o Thiago e o Bernardo pela parceria de sempre, e obviamente ao nosso convidado especial aí, o Fernando Forks, com a sua experiência aí no tumor de bexiga, pela aula, pela discussão. Muito obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente, Forks. Eu queria também agradecer o apoio aí das empresas, né, para a gente possa estar aqui com todo mundo. Então, as telas, a Bayer, a Electa, a Ipsen, a MSD, a Janssen, a Roche, a Merck, a Zodiac, a BMS, a Bristol. Bom, vocês já sabem do site, né, do urooncoindebate.com.br, então depois, se quiser rever ou mandar alguma pergunta, enfim, lá dá para acessar. E nos vemos, então, no final do mês que vem, com mais uma programação para a gente discutir esses temas interessantes aí da urologia e da oncologia. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite.